Bom, então mais uma operação de sucesso aí da Resistência Nacional Libanesa. Ontem a gente já tinha noticiado aqui no nosso canal do YouTube uma grande operação do Hezbollah que havia matado de uma vez só 8 soldados sionistas. Na operação de ontem, o Hezbollah atraiu os sionistas para dentro do Líbano e então aniquilou as tropas inimigas. Como que o Hezbollah fez isso? O Hezbollah estava monitorando os soldados israelenses desde terça-feira. Na terça-feira, os israelenses fizeram uma incursão no Líbano como uma forma de ensaio para a operação de verdade que fariam no dia seguinte. O Hezbollah, que já estava monitorando esses soldados invasores, deixou que os israelenses entrassem no território, saíssem ilesos e pensassem ali que teriam êxito total na sua ação. Quando eles voltaram, então, para fazer a verdadeira operação, o Hezbollah, já sabendo de tudo, disparou com armas de grosso calibre e também RPGs contra os soldados israelenses, matando ali em grande quantidade. A operação de hoje, a gente não tem informações tão detalhadas sobre como elas ocorreram, mas a gente tende a achar que foi uma emboscada similar. E muitos podem se perguntar aqui como que o Hezbollah está tendo tanto êxito ali na guerra contra Israel. É como a gente falou no nosso comentário editorial, a resposta para isso é um tanto simples e já estava anunciada até mesmo antes do Líbano, ou do Líbano não, perdão, do Israel começar a entrar no Líbano. Mesmo os monopólios de imprensa, que são alinhados com Israel, admitiam antes da invasão que Israel teria muita dificuldade em realizar operações terrestres no Líbano. No Líbano ali tem o Hezbollah, que é uma organização política que conta com uma organização militar e existe desde 1985 e conta com grande experiência em guerras, particularmente de guerras de resistência contra o Estado de Israel. Além disso, além dos combatentes da ativa do Hezbollah, há, é claro, o próprio povo libanês, que conforma essa organização militar do Hezbollah e a cada ataque que Israel faz contra o Líbano passa a ingressar de forma cada vez mais vigorosa nas fileiras do Hezbollah ou apoiar a guerra de várias formas. O Hezbollah também não trava uma guerra dos mesmos métodos que Israel trava a sua guerra. Israel usa muitos bombardeios aéreos contra áreas civis e de forma generalizada, e quando invade o Líbano, assim como quando invadiu a faixa de Gaza, faz por métodos mais regulares da guerra. O Hezbollah, a resistência libanesa, assim como a resistência nacional palestina, opera de forma diferente, opera por meio da guerra de guerrilhas. Tem, por exemplo, a guerra de Túnez, que utiliza e também produz muitas emboscadas contra o inimigo, como essa que a gente viu ali de terça para quarta-feira e matou 8 soldados israelenses. E é importante aqui a gente recapitular um pouco como que o Hezbollah se mantém nessas táticas e nessa estratégia. Antes do Hassan Nasrallah ser assassinado por Israel no dia 28 de setembro, ele declarou que a resistência libanesa desejava que o exército sionista invadisse o Líbano. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele disse que desejava que o exército entrasse para que eles pudessem combatê-los frente a frente, no terreno do próprio Líbano. Esse pronunciamento do Hassan Nasrallah foi dado depois dos ataques dos pagers e também dos walkie-talkies ali que ocorreu na semana do dia 18 e 19 de setembro. Quando Israel explodiu os pagers e os walkie-talkies, quis atrair o Hezbollah para uma isca, como, por exemplo, uma grande resposta do Hezbollah que fundamentasse uma grande invasão de Israel ao Líbano, ou mesmo que os combatentes do Hezbollah tentassem fazer operações terrestres ali na fronteira com o território ocupado por Israel. Isso não aconteceu. O Hezbollah manteve os seus métodos, manteve as suas táticas de guerra. E aí, o que Israel faz? 10 dias depois do ataque de pagers, assassina o Hassan Nasrallah, secretário-geral do Hezbollah, em um ataque covarde ali no subúrbio de Al-Darya, próximo a Beirute. Assassina o Hassan Nasrallah da mesma forma que fez os ataques de pagers, walkie-talkies, isso é, esperando que o Hezbollah fosse cair na isca de Israel. O Hezbollah não faz isso. O Hassan Nasrallah é assassinado e o Hezbollah mantém a sua tática e a sua estratégia de guerra. E por que então isso? Justamente pelo que a gente estava falando. O Hezbollah aplica uma tática de guerra de guerrilhas.
e como tal não vai ali cair na isca de Israel de responder com um grande ataque terrestre, de ir até onde as tropas de Israel estão. Não, é evidente que não. Eles vão ali esperar dentro do seu próprio território, dentro das suas próprias linhas. Isso é muito comum em guerras de resistência travadas por povos oprimidos contra países invasores. Isso foi aplicado, por exemplo, na China, nas guerras contra o Japão, a invasão japonesa na China, também no Vietnã, contra a guerra do imperialismo norte-americano, também no imperialismo francês, e por aí vai. As forças revolucionárias, no geral, elas aplicam isso. Elas atraem um inimigo para dentro das suas próprias linhas, onde podem ali combater com o máximo de capacidade. Está aí o fundamento dessas vitórias, dessas operações do Hezbollah. E além das baixas de soldados, o Hezbollah também tem atacado tanques. É importante aqui a gente lembrar que o Hezbollah tem uma capacidade bélica e de guerrilheiros maior do que a do Hamas. O exército israelense, quando invadiu a faixa de Gaza, sofreu baixas sucessivas em várias batalhas ali de peso na faixa de Gaza. Uma delas foi, por exemplo, a Batalha de Shejaia, que ocorreu em dezembro de 2023, onde dezenas de soldados israelenses foram mortos ali numa emboscada preparada pela Resistência Nacional Palestina. Houve várias outras operações do Hamas, várias outras batalhas de peso em que o Hamas aplicou a mesma tática que o Hezbollah aplica hoje em dia, claro, com as suas particularidades, e obteve êxito contra o Estado acionista de Israel. Não à toa hoje o Hamas opera com facilidade ali na faixa de Gaza, opera de norte a sul da faixa de Gaza, claro, trava uma guerra sangrenta, paga altos custos e altos sacrifícios, mas mantém a iniciativa e a vitória sobre o invasor. Mas o Hezbollah tem um número de guerrilheiros e uma capacidade bélica ainda maior do que a do Hamas. Estava vendo um vídeo hoje, foi divulgado nas redes sociais, um vídeo de um tanque Merkava sendo obliterado pelo Hezbollah. A gente lembra daqueles vídeos que o Hamas soltava em que usavam os foguetes produzidos em Gaza, como o foguete Al-Yassin 105, contra os tanques Merkava. Esses foguetes, feitos pelos palestinos, causam danos, impedem o funcionamento dos tanques, também incendeiam os tanques, levando a um calor extremo e à morte de quem está dentro, mas foi muito diferente do que foi divulgado nesse vídeo de hoje pela Resistência Nacional Libanesa. O foguete, ou míssil, não se sabe ao certo, que o Hezbollah lançou contra o tanque israelense, de fato obliterou o tanque israelense, a nível de se ver peças sendo lançadas ao ar depois do disparo. Além disso tudo, é o vídeo que está na tela agora, a gente pode ver o tanque, então, sendo quase transformado em pó ali pelo armamento libanês. Além disso, o que a gente destaca é os soldados sionistas estão sendo mortos pelos aparelhos mais simples e pelas tropas menos preparadas do Hezbollah. Segundo relatórios da última semana da própria imprensa israelense, como por exemplo do jornal israelense Yedioth Ahronoth, o Hezbollah não havia usado nem 10% da sua capacidade contra o Estado sionista de Israel de 8 de outubro até a semana passada. Tem, portanto, ainda muito material para usar e materiais mais complexos do que os que já usou até agora. Além disso, as tropas que estão combatendo agora são, por dizer, as tropas medianas, as tropas regulares do Hezbollah, as forças de elite do Hezbollah, assim como existem as forças de elite das Brigadas Al-Qassam, por exemplo, a organização militar do Hamas, ainda não foram empregadas na guerra. A gente pode supor, portanto, que quando elas forem empregadas, os danos ao exército sionista serão muito, muito maiores.